Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia aos dirigentes da FCDL, de todas as CDLs do Rio Grande do Norte e do Brasil, aos empresários de uma maneira geral, aos meus amigos e às minhas amigas. Esse é o podcast número 56, do dia 23 de março do ano de 2022. As notícias de economia do dia. Governadores estiveram reunidos em Brasília ontem e vão gastar mais de 30 bilhões de reais com reajuste de servidores durante o ano de 2022. O levantamento do G1 e do Globo News aponta que os 26 estados e o Distrito Federal já aumentaram os salários dos funcionários públicos ou apresentaram projetos às respectivas Assembleias Legislativas e Distrital e contemplam recomposições. Em 2022, os governadores terão um gasto adicional de 32 bilhões e 700 milhões de reais com os projetos de reajustes salariais para servidores. Esse montante foi apurado por meio de um levantamento desses órgãos de informação. O Brasil não tem dinheiro para investimento, mas para pagar funcionário público é só o que tem. Todos já aumentaram os salários dos funcionários públicos ou apresentaram às assembleias os projetos para recomposição. Nessa lista também entra o reajuste do magistério, que foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro último e começou a ser adotado por parte dos entes da federação. Mais uma vez, esse custo bilionário, que equivale ao triplo do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia e pode ficar ainda maior. Isso porque o Congresso discute a criação de um piso nacional para a enfermagem, com impacto de até 12 bilhões e 100 milhões de reais aos cofres estaduais, segundo os secretários da Saúde. O projeto pode ter um requerimento de urgência votado ainda nesta quarta-feira, quem sabe. O encarecimento da folha de pessoal nos estados acontece em meio a um forte aumento de arrecadação, puxado principalmente pela inflação e as vésperas das eleições. Ano eleitoral sempre dá nessas coisas. E os governadores, reunidos em Brasília de forma virtual, alguns chegaram à conclusão de prorrogar por mais 90 dias, a partir de hoje, o congelamento do ICMS sobre os combustíveis, enquanto o Congresso Nacional vai aprovar a medida provisória ou projeto de lei que definirá a tributação dos impostos federais e estaduais nos combustíveis. Com o recrudescimento da cruenta guerra e sanguinária guerra entre a Rússia e a Ucrânia, as políticas de reajustamento dos combustíveis, já que a Rússia é uma região ampla produtora de petróleo, fez com que os preços não só da energia, mas também dos combustíveis, viesse à baila. E agora também o etanol que o Brasil produz, mas que também importa, teve os seus impostos zerados para melhor atender a população. As políticas de reajuste e de recomposição de salários variam entre os estados. Há governadores que propuseram aumento para todo o funcionalismo, enquanto outros concederam benefício apenas a categorias específicas. É o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, que só se adequou ao novo piso do magistério. São Paulo, o estado locomotiva do Brasil, mais populoso, aparece no topo do ranking dos impactos fiscais. O governador João Dória, pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, propôs reajuste de 20% para funcionários das áreas de saúde e segurança e de 10% para os demais servidores, além de um novo plano de carreira para os professores. O impacto orçamentário em 2022 é estimado em 9 bilhões e 400 milhões de reais só para o estado de São Paulo. O governo tucano afirma que tomou medidas determinantes para que os reajustes fossem possíveis, como a reforma estadual da Previdência, o fechamento de estatais e a implementação de um ajuste fiscal. João Dória se elegeu prefeito da cidade de São Paulo, renunciou com 2 anos de mandato, candidatou-se e foi eleito governador do estado e agora, com 3 anos e 3 meses de mandato, renuncia pretendendo a presidência da República. E falando em política, é dizer que estamos, como disse no início do programa, no dia 23 de março,
ano 2022, portanto, estamos a pouco mais de 6 meses para as eleições de outubro, 2 de outubro de 2022. Mas, para a presidência da República, apesar do avolumado de candidatos, 8, 9, às vezes aparecem até 10 candidatos postulantes à candidatura, as pesquisas de opinião pública autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e que são registradas, todas elas chegam ao mesmo ponto comum. No momento atual, 2 candidatos despontam sem terceira via de poder haver sucesso. É o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Eles 2 despontam como os candidatos preferenciais para vencer a eleição. Muita água ainda vai rolar pelo rio Mossoró e por todos os rios do Brasil, principalmente agora que São José, generosamente e com auxílio de São Pedro que está no céu, nos mandou chuva e que está chovendo copiosamente na região Nordeste. Muitas águas vão rolar, mas a nível de hoje, se a pesquisa é um retrato daquela ocasião, isso significa dizer que no momento atual, esses 2 candidatos estão na preferência popular. Com relação ainda a gastos com o pessoal, em Minas Gerais, o governador Romeu Zema, do Partido Novo, pré-candidato a um novo mandato, anunciou reajuste de 10,06% no salário de todos os servidores do Estado. O impacto na conta do Estado é estimado em 4 bilhões e 500 milhões de reais. O anúncio do reajuste salarial ocorre em meio a um embate com os policiais que reivindicavam um aumento de 24%. O governo de Minas Gerais reitera que a recomposição é de 10,6% para todos os servidores e é o limite máximo permitido pela Lei da Responsabilidade Fiscal, disse ao Estado de Minas o governador Zema. No Rio de Janeiro, que está há 6 anos em regime de recuperação fiscal e negocia um novo plano de socorro com a União, aparece em terceiro lugar. O Estado, comandado por Cláudio Castro, do PL, que também deve disputar a reeleição em outubro, anunciou uma recomposição salarial, orçada em 3 bilhões e 100 milhões de reais. O aumento será de 13% para todos os servidores. E assim vai. Você, meu caro telespectador, meu caro companheiro e amigo, está vendo que como um ralo essa água está indo para o esgoto, sem querer ofender os funcionários públicos, mas de investimento, já que o imposto cobrado do cidadão tem a prioridade de servir à saúde, à educação, à segurança pública, à mobilidade urbana, ele está servindo para pagar funcionários. E investimentos não são feitos e, infelizmente, a pobreza está campeando nas nossas estradas, nos nossos hospitais, nas escolas de terceiro, segundo e primeiro grau, escolas públicas, já que a mobilidade urbana está engarrafada pelo Brasil à toa. Infelizmente, é o dinheiro que está indo pelo ralo. O governo zerou o imposto de importação de etanol e 6 alimentos para tentar conter a inflação. A medida abrange os itens como café, óleo, soja, tarifas de máquinas e informática também serão reduzidas. O governo anunciou ontem que zerou o imposto de importação do etanol e de 6 produtos da cesta básica para tentar conter a inflação que está crescendo no Brasil e preocupando a nossa economia. O impacto para os cofres públicos é calculado em R$1 bilhão por ano desses 6 produtos. A medida alcança café, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja e vale até o fim do ano. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, são itens que resistem um crescimento de preço acima da média dos últimos 12 meses e cuja redução beneficia principalmente a população de baixa renda. A inflação é uma das principais preocupações do presidente Jair Bolsonaro, que deve tentar a reeleição esse ano, é candidato. Deverá ter sua candidatura lançada ainda essa semana. A alta de preços é sentida, sobretudo, no bolso do eleitorado mais pobre. Lucas Ferraz, que é secretário do Comércio Exterior do Ministério da Economia, falando ao jornal O Globo essa semana, afirmou que a aceleração da inflação tem sido gerada pelos efeitos da pandemia da Covid-19 e que o cenário pode se agravar com a guerra na Europa entre a Rússia
e a Ucrânia. Desde o ano passado, a inflação se tornou um problema de natureza mundial. Isso foi resultado da recuperação econômica mundial pela pós-Covid e dos persistentes gargalos de oferta. Esse cenário, que já era preocupante, se torna ainda mais preocupante com o advento recente da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E todos nós estamos preocupados com esse assunto. Segundo o secretário do Ministério da Economia, os cortes de impostos vão gerar um choque de oferta para o mercado brasileiro e contribuir para desacelerar a inflação. É uma medida voltada à proteção da cesta do consumo da população mais pobre, mas não é uma bala de prata, evidentemente. As tarifas estão sendo reduzidas, variam de 9% até 28%, segundo o governo. A expectativa é que a medida diminua o impacto desses itens, especialmente do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, indicador da inflação voltado à baixa renda. Com escassez no horizonte, água é a opção de investimento do mercado financeiro. Recurso natural pode ser negociado por meio da ETFs, mas também é possível se expor à água no exterior por meio de contratos futuros. Recurso fundamental para a vida humana, a água potável pode ser também uma forma de diversificação do portfólio de investimentos. Como ouro, petróleo, soja ou minério de ferro, a água é uma commodity que nos últimos anos tem ganhado popularidade no mercado financeiro. No Dia Mundial da Água, ontem, dia 22 de março, é comemorado amplamente. Como investir na commodity? Escassa e essencial para diversos negócios, como na agricultura, geração de energia, por exemplo, a água pode servir de fonte também para os investidores. Indiscutivelmente, a água é o recurso natural mais importante do planeta Terra. Mas a alerta vem para sua escassez hoje. Mais de 2 bilhões e 200 milhões de pessoas, dos 7 bilhões e meio de habitantes do planeta Terra, já carecem de água potável. Com o crescimento populacional, de acordo com o OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a demanda mundial de água deverá aumentar em 55% até o ano 2050. Como outros ativos, o preço da água é baseado na oferta e na demanda. Assim, as demandas agrícolas e de eletricidade, por exemplo, podem impactar diretamente os preços da água, bem como uma diminuição na oferta devido a uma seca prolongada. Uma das premissas do mercado financeiro é de que quanto mais escasso é um ativo, mais ele tende a se valorizar. O que, no caso da água, traz também um dilema moral. Afinal, a água é um recurso vital, finito, e assim torna-se uma mercadoria valiosa que é usada em grande parte das cadeias produtivas. Dos 3% dos recursos hídricos disponíveis no mundo, apenas 1% está viabilizado para o consumo humano. Fundador da Socione Magnetic, o investidor norte-americano Michael Burry ficou rico e famoso ao prever o crash do subprime nos Estados Unidos e virou tema do filme A Grande Aposta, em 2015. Já em 2010, ele decidiu mirar seus investimentos em pequenas empresas de tecnologia e de terras agrícolas. Por trás deste último investimento estava a água. Ele explicou que, abre aspas, alimentação é uma maneira de investir em água, fecha aspas. Ou seja, cultivar alimentos em áreas ricas em água é transportá-los para venda em áreas carentes em água. É um método de redistribuição de água menos contencioso e que pode ser lucrativo. O mercado financeiro, ontem, dia 22 de março, fechou com a Bolsa de Valores de São Paulo subindo 0,96% e alcançando em 9 meses a sua maior pontuação, desde junho de 2021, 117.272 pontos. E outra curiosidade, o dólar americano teve a sua menor valorização também em 9 meses. R$ 4,91 fechou o dólar americano ontem, dia 22 de março.
Bom dia, até a próxima semana com o nosso novo podcast. Um abraço a todos vocês.